Olá, meus amigos, vamos dar início ao segundo vídeo da nossa série sobre a reforma da Previdência. E como eu havia prometido, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a proposta colocada junto à sociedade brasileira pelo governo do Bolsonaro e que vem sendo defendida nas comissões do Congresso Nacional. E isso tem aberto um debate muito franco na sociedade e eu estou aqui para, então, qualificar um pouquinho esse debate com algumas informações. Eu disse no primeiro vídeo que eu considero que o sistema de repartição ele é muito importante, ele é uma conquista estabelecida pela Constituição Cidadã de 1988, mas ele precisa de ajustes por questões estruturais e demográficas, como eu falei. E eu falei também que ele poderia ser um vetor de redistribuição de renda, mas que infelizmente ele tem sido um vetor de concentração de renda ou de distribuição de rendas às avessas. E eu queria começar esse vídeo discutindo um pouquinho dos dados que a gente tem hoje em relação às despesas previdenciárias, para vocês terem noção de aonde estão os maiores flancos de concentração de benefícios previdenciários. Ou seja, quem é que está contribuindo mais para o déficit previdenciário? Quem é que está se beneficiando mais desse sistema que, no final das contas, é pago pelo contribuinte brasileiro com os impostos dos brasileiros ou, no limite, pela emissão de mais dívida pública por parte da sociedade brasileira. Então, eu queria começar falando desses dados para depois eu fazer contrapontos com o início do documento da reforma da Previdência enviado pelo governo central, que indica os princípios da reforma. O primeiro dado que a gente tem à disposição de 2018 a respeito de receitas e despesas previdenciárias mostra uma grande diferença da onde está o maior grau de déficit previdenciário. E ele vai estar muito mais concentrado no regime próprio da Previdência Social, que é o regime dos servidores públicos, municipais, estaduais e federais, e também nas Forças Armadas. Esses dois elementos são os mais deficitários, junto com uma linha específica, porque aí a gente tratou com uma questão específica na Constituição de 88, que é a aposentadoria rural. Então, só para vocês terem ideia, em termos das categorias, o regime geral de previdência social, os seletistas, tá? É o trabalhador comum, que é descontado de 9%, 10% ou 11% de alíquota previdenciária. O urbano tem um fluxo de despesas de cerca de 463 bi e receita 381 bi. É o menor déficit proporcional de todo o sistema previdenciário. 82 bi de déficit. Está deficitário? Está deficitário. Precisa reformar? Precisa reformar. O rural é o mais deficitário de todos, porque isso é uma convenção feita pela sociedade que os aposentados rurais recebem tendo um índice de contribuição muito baixo ou nulo. Então a gente tem uma despesa de 124 bilhões e uma receita de apenas 10 milhões, 114 bi de déficit. Já os servidores públicos da União têm uma despesa de 85 bi e uma receita de 34 bi. É muito deficitário esse sistema. E as Forças Armadas também são muito deficitárias. 21 bi de despesa e 2 bi de receita. Ou seja, esse é um sistema que está muito deficitário e ele concentra nos mais ricos, que são esses ricos em termos de renda, tá, gente, para o brasileiro. Rico aqui no Brasil, basta você ganhar 5, 6, 7 mil reais, você já está numa categoria de entre os 10% mais ricos da sociedade brasileira. Então, é nesses termos que a gente está falando. Os que ganham mais no Brasil é que estão realmente sendo os grandes responsáveis por esse déficit previdenciário, com foco nas Forças Armadas e o regime próprio da Previdência Social da União. E nós temos a questão da aposentadoria rural, que essa não tem muito o que fazer, digamos assim. Ainda tem a linha do benefício de prestação continuada, que também é um elemento estrutural aqui do sistema. E aí, o que diz o documento do governo é que os princípios da reforma vão se tornar um sistema mais justo e igualitário. Quem ganha menos paga menos e quem ganha mais paga mais. É a progressividade.
e que é garantir a sustentabilidade do sistema de previdência. Bom, e aí o que está sendo proposto em termos gerais na proposta do Bolsonaro e do Paulo Guedes? Em primeiro lugar, é uma coisa que eu considero bem positiva, que é a mudança nas alíquotas, ou seja, aqui sim a gente está trabalhando com um conceito de progressividade. Quem ganha menos paga menos, quem ganha mais paga mais. Hoje em dia, nesse sistema dos seletistas, por exemplo, que são o regime geral da Previdência Social, você tem alíquotas que vão de 9%, 10% e 11% sobre a renda do trabalhador. Isso eles estão modificando e estão propondo uma mudança para 7,5%, indo até 11,68%. Então tem aí umas faixas de modificação bem pequenas. Agora, isso quando aplicado para os servidores públicos do regime próprio de Previdência Social da União, isso vai mudar muito, porque essas alíquotas vão passar de 11% sobre o vencimento total para 7,5%, os que recebem menos, chegando a 16,79% para os que ganham mais. E eu vou fazer um juízo de valor sobre isso no próximo vídeo, mas a ideia aqui é que eu considero isso uma ideia muito boa, porque a progressividade é sempre bem-vinda. Ela é que redistribui renda no sistema tributário fiscal de um país. Então, esse é um primeiro ponto, que é a mudança nas alíquotas. Segundo ponto é a fixação de uma idade mínima, e aqui a inspiração no mundo inteiro. O mundo inteiro tem feito isso, que é estabelecer uma idade mínima. E no caso da proposta aqui, está sendo uma idade mínima de 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens. E está terminando aquele sistema que a gente tinha possível de tempo por contribuição. Você contribuiu durante 30 anos ou 35 anos, se você é homem ou mulher, você pode se aposentar. Isso vai acabar com o estabelecimento de uma idade mínima. Então, essa idade mínima seria acompanhada de um tempo mínimo de contribuição de 20 anos. Atualmente, esse tempo mínimo de contribuição é de 15 anos. Tem também no documento uma regra de transição. Eu achei, já fazendo um juízo de valor, a regra de transição assim, um período muito curto de tempo, assim, bem menos de 10 anos, assim, a coisa é muito espremida. Então, aqui eu acho que tem algo um pouco injusto, porque quem já está em fim de carreira ainda vai ter que pagar um pedágiozinho razoável, e eu acho que isso podia ser mais bem trabalhado. Tem também a questão do benefício de prestação continuada, isso está dando um problemão lá no Congresso, porque eles falam em contribuição fásica a partir dos 60 anos, para ganhar uma integralidade de um salário mínimo aos 70 anos. Só que isso é feito para o extremamente pobre. Extremamente pobre, com 70 anos só recebendo um salário mínimo. Antes seria uma fração menor de um salário mínimo. Hoje em dia é 65 anos. Eu não vejo por que arrumar confusão com isso. Isso tem que ser mantido os 65 anos e não arruma confusão. E por fim, eles fecham com a questão do regime de capitalização. Aqui eles não explicam quase nada. E isso pode ser, digamos assim, o ponto mais frágil do sistema, do modelo proposto de transição previdenciário, porque não há uma explicação robusta, não há discussão em essência, não se apresenta praticamente nada. A gente sabe que nos cases internacionais poucos casos prosperaram. Então, assim, esse é um debate que a gente vai poder discutir melhor num próximo vídeo, no qual eu vou fazer uma defesa de novo do sistema de repartição, aproveitando coisas que eu considero positiva dessa proposta atual. Essa questão das alíquotas progressivas e da idade mínima. Significa dizer que eu concorde com a idade mínima proposta? Não. Significa dizer que não possa melhorar uma coisa ou outra? Não. Um debate é um debate, ele não pressupõe adesismo automático. Se tem uma coisa que a gente não pode, a priori, numa questão como essa, é ou rejeitar a priori ou concordar com tudo a priori. Isso definitivamente não deve ser feito. E nem o congressista que está lá representando a gente. Então, o debate é feito para, olha, vocês têm uma proposta, isso daqui nós concordamos que é positivo, isso daqui a gente não concorda que é positivo, a gente quer fazer de outra maneira. E é assim que a gente aprimora as nossas instituições. E por isso que eu estou fazendo esses vídeos aqui. Hoje eu estou concluindo, então, com essa fala. Então, num vídeo de fechamento, eu vou falar um pouquinho sobre como eu pensaria uma idade mínima,
quais os números que eu tenho na minha cabeça, como eu falaria um pouquinho mais dessas alíquotas progressivas e outras coisinhas mais que eu discutiria. E, sobretudo, uma defesa do regime de repartição, que é o que a Constituição de 88 elegeu como modelo de solidariedade na Previdência. É isso, meus amigos. Até a próxima. A gente se fala no próximo vídeo. Um grande abraço.